Podiaga, da Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Meu nome é Ananda Torres e hoje estou como entrevistadora de um podcast muito especial. Estamos recebendo aqui a doutora Marileia Campos dos Santos Costa, presidente da Comissão de Gestão Ambiental do Ministério Público do Estado do Maranhão, MPMA, junto com o assessor doutor Luiz Alberto Costa Rodrigues, para conversar sobre ações importantes de gestão ambiental que vêm sendo desenvolvidas no MPMA. Vamos conhecer os projetos, as parcerias, os desafios e eu queria fazer vocês dois muito bem-vindos a este momento. Muito obrigada, um bom dia, cumprimento a todos, na pessoa do nosso magnífico reitor da UEMA, Dr. Walter Canales, e do vice-reitor, Dr. Paulo Cartunda. E são pessoas que são nossos parceiros no Ministério Público, e eu cumprimento a classe estudantil e toda a sociedade e os servidores da UEMA. Muito bem. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, bom dia. E estamos muito felizes de estar aqui com essa grande parceira nossa que é a UEMA, do nosso termo de cooperação. Perfeito. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer logo uma pergunta bem direta para os dois, tanto para a dona Marileia quanto para o doutor Luiz. A primeira pergunta é: doutores, como começar? Para começar, conte pra gente como surgiu a comissão do MPMA, quais foram os desafios e um pouquinho sobre o projeto Integrar e Florescer. Bem, Ananda, essa comissão de gestão ambiental ela foi criada porque o nosso órgão superior, que é em Brasília, o Conselho Nacional do Ministério Público, em 2015 entendeu que o meio ambiente é necessário em todos os ministérios públicos e em todos os órgãos da administração direta e indireta. E o órgão aqui da gestão ambiental, ele foi criado nessa época, vários procuradores de justiça, porque só pode ser procurador de justiça, o presidente da comissão, e eu como procuradora de justiça que tenho uma especialização em direito ambiental, fui nessas gestões convidada para presidir essa comissão. Então nós estamos desde 2018 nessa comissão, presidindo. E esse, no caso, Integrar e Florescer, é porque todos os departamentos e setores, diretorias dos ministérios públicos, incluindo do Maranhão, fazem parte dessa comissão. Então, para integrar esses departamentos e florescer. Por quê? Porque o florescer é justamente essa parte da gente pegar as práticas que todo mundo deve fazer dentro do trabalho ou particularmente. Então, é isso que é o nome Integrar e Florescer. Perfeito, é muito importante, né? Principalmente essa parte de pegar as práticas sustentáveis e realmente praticá-las, né? Tanto no ambiente de quanto fora do ambiente de trabalho. Exatamente. Tem uma outra pergunta, quando eu estava estudando sobre o MPMA, é sobre o projeto EcoSemar. Tem uma parceria importante com o MP, e você poderia explicar para os nossos ouvintes, nesse exato momento, quais foram os primeiros passos, principalmente em relação à coleta seletiva? A gente sabe que é um projeto, é um passo que é lento e gradual, mas que a gente sabe que tem resultados para o futuro e de extrema importância. Bem, como todos sabem, a SEMAR, hoje em dia, ela não é mais SEMAR, é Equatorial. Então, na época, a gente colocou um stand e as pessoas trocavam a conta de luz, traziam o material reciclável e era abatido ali na conta da luz. Mas acontece que no momento, depois que surgiu o Equatorial, foi a época que o Ministério Público em obras e a gente tem que ter um local para colocar esse stand, e no momento essa situação está parada, porque o prédio está
tendo obras, né, da construção civil para melhor adaptação, porque cresceu o número de servidores, que cresceu a dinâmica, a logística, né, do Ministério Público. Então esse projeto está ainda um pouco desativado, mas vamos reativar. Essa é a grande importância, justamente reativar, porque a gente sabe da importância que tem sobre a coleta seletiva global, né? Tanto no Maranhão quanto a nível mundial. Muito bem. Para vocês dois, né? Tanto a doutora Marileia quanto o doutor Luiz, sobre o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, né? O PGRS, do MPMA. Quais foram os principais desafios na elaboração desse plano? E tem algum impacto dentro do órgão? Nossa. Muito bem. Então, é o seguinte, esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele está em vigor. Perfeito. Todas as etapas levou quase um ano de preparação, mas tivemos a grande parceria, porque hoje em dia você não pode fazer nada só, então tem que ser tudo em equipe, parceria, e que o Ministério Público também se propõe, né, como um órgão defensor da sociedade. Então a gente fez com a Secretaria do Meio Ambiente Estadual e também a Secretaria do Meio Ambiente Municipal. Então, nós juntamos aqueles engenheiros ambientais, os técnicos ambientais desses dois órgãos. Então, nós criamos esse plano de resíduos sólidos. O que ele é avaliado? Exemplificando, o plano de resíduos sólidos, ele faz a coleta, o descarte correto daquele lixo, que são várias espécies, o lixo reciclável e o lixo de dejetos. Então são coisas muito diferentes. Então a gente entrou com uma parceria com o Tribunal de Justiça, depois de ter feito licitação, depois da gente ter feito o chamamento público dos setores de catadores, e aí nós ficamos com a que faz para o Tribunal de Justiça, e foi um sucesso. A coleta está sendo de maneira correta e ajustada. Perfeito. A adesão sobre essa parte do gerenciamento, as pessoas elas aceitaram bem, teve uma resistência, ao longo do tempo elas foram se adaptando? Acho que sim, né? Sim, doutora? elas foram se adaptando, porque é muito importante a gente frisar a conscientização das pessoas. E isso lá no nosso Ministério Público, né, doutora? A gente vê isso a cada dia. Cada dia. Até a parte, acho que a doutora vai falar mais tarde sobre a caneca, na utilização de copo. Então, a gente nota que hoje tem muito mais interesse dos membros e servidores com preservação de meio ambiente. E isso eles passam também em casa para os familiares. Isso é muito interessante. Aqui na UEMA, na própria universidade, a gente também trabalha com essa questão dos resíduos sólidos, né? Então, eu sei justamente o que provavelmente acontece dentro do MPMA. A gente trabalha, tem frutos, né? É um processo lento, como eu falei anteriormente, mas que a gente vê resultados. E eu acho que, no final, essa é a grande gratificação. A gente fica feliz de olhar que o nosso projeto, que o projeto em geral, ele está dando certo. De pouquinho em pouquinho, a gente consegue chegar ao ápice, que é ter um Maranhão melhor, né? Ter um Maranhão mais verde. Teve uma outra, falando já sobre gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, não tem como a gente não falar sobre a A3P, a Agenda Ambiental na Administração Pública, né? E aí, que mudanças com essa adesão ela trouxe na gestão interna do MPMA? Bem, nessa parte, nós estamos assim, porque o Ministério Público ele é feito dos membros, servidores, terceirizados e estagiários. Então, todos estão imbuídos nisso, no propósito de práticas ambientais. Assim, na Ecoliga, né, que você está se referindo, são vários órgãos do Estado, tanto do Estado propositalmente dito, quanto nos órgãos federais. Por exemplo, faz parte do Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Federal,
dos órgãos do Ministério Público Federal. Então, todos esses órgãos, exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Vai ter uma viagem do Tribunal Regional do Trabalho para a comarca de Itapecuru, para a comarca de Estreito. Então, se eu tenho material também, como móveis e outros objetos de escritório, essas situações, né? Então, já aproveita aquela viagem do órgão que tiver naquele caminho de transporte, já vai só em um caminhão. Então, isso economiza combustível, economiza pessoas com diárias e passagens, economiza tempo. Então, esse foi um projeto, né, da Ecoliga, que a gente fez também, cumpri registrar, na época do desembargador Jorge Rachid, que era o presidente da Comissão Ambiental do Tribunal de Justiça. Então, ele nos convidou e a gente participa desde essa época de 2020, inclusive na época da pandemia, né? E isso foi uma mão na roda, porque não tinha aglomeração nos veículos, então a gente já tinha aquela interação entre os órgãos determinados pela Ecoliga. Perfeito. Vem até uma palavra na minha mente que é organização sustentável. A partir do momento que eu começo a planejar, a me organizar, tudo isso vai interferir no meio ambiente. Principalmente de forma positiva, como você falou. Se eu tenho uma viagem onde posteriormente eu vou precisar ir novamente para levar móveis ou qualquer outro tipo de instrumento, por que não unificar numa única viagem, eu já conseguir realizar tais atividades? Isso vai, como a senhora falou, melhorar tempo, a economia, combustível, tudo isso o nosso planeta agradece, com toda certeza. Muito bem. Ananda. Oi. Não, só para acrescentar que essa parceria que a doutora Marileia fala com vários órgãos, que isso não existia há um tempo atrás. Então, isso ajuda mais ainda a conscientização das pessoas. É o que a gente tem notado, que até as crianças hoje se interessam bastante por preservação. Com certeza. Eu lhe falo isso com grande propriedade porque eu sou professora, desde o ensino fundamental ao ensino médio. Para os meus alunos, eu sempre faço essa questão de motivá-los a preservar o ambiente, a cuidar do meio ambiente. Então, eu já vejo que, desde meus alunos do sexto ano, que hoje a grande maioria já está no terceiro ano, eu vejo o quanto a mente deles já mudaram em relação a atitudes sustentáveis. Então, isso é muito importante mesmo, faz toda a diferença. Então, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês sobre a Feira de Produtos Orgânicos, né? É uma iniciativa que aproxima consumidores de produtores locais. Como ele funciona dentro do MPMA? Bom, essa parceria nós temos com a AGERP, né, que ela é da agricultura familiar, ela é um órgão do Estado, que é da agricultura familiar, e que aí, nessa feira orgânica, a gente faz lá no ambiente de trabalho, no estacionamento. E aí as pessoas montam a barraca daqueles produtos da agricultura familiar, né, e que são do cinturão, né, verde, aqui do Maranhão. E aí tem ovos, tem galinha caipira, tem produtos, frutas, hortaliças, tudo isso a um preço mais em conta, porque vem direto do produtor. E os servidores todos gostam. Doutora, quando vai ser o próximo, quando a feirinha? Então, foi assim uma ideia muito boa. Assim como a do almoxarifado, que criou as canecas. Essa foi uma ideia do almoxarifado. Ou seja, nós acabamos uma economia de 2 milhões, para vocês terem uma ideia, porque todo mundo tinha copo descartável de café, plástico, pequeno, copo de água grande. Então, essa caneca que foi autorizada pelo Procurador-Geral de Justiça, na época o doutor Eduardo Nicolau, então a gente mandou fazer, atingindo todas as promotorias do interior. Nós somos, no Maranhão temos 217 municípios, né?
e nem todos são comarcas, mas a grande maioria, todos que têm promotoria e são comarcas, foram atingidas, cada servidor recebeu sua caneca de vidro, né, com o logotipo da Integrar e Florescer, e as pessoas tomam seu café, água ou chá. Lavou, usou. Aquela clássica. Muito bom, muito interessante. Inclusive, eu já ia lhe falar, quando tiver uma dessas feiras, eu quero participar. Comprar o meu produto orgânico, levar para minha casa, então eu vou ficar muito feliz em poder participar desse evento. Pois não. E sobre a caneca, também é uma ótima iniciativa, né? A gente sabe a importância de utilizar copos duráveis, né? Porque o plástico ele demora muito tempo para se decompor. E acaba que, sendo descartado ainda da forma errada, vai prejudicar os rios, mares, enfim, né? Então a gente sabe de que a gente sai da nossa casa, de preferência a gente leve a nossa garrafinha, o nosso copo, tudo isso vai ajudar o meio ambiente. Muito bem. Muito bem. E aí eu queria entrar numa próxima pergunta para vocês, voltando sobre a Ecoliga, tá bom? Então, recentemente, né, a Ecoliga lançou o Manual de Licitações Sustentáveis. Quais são os pontos principais desse manual e como ele pode contribuir para uma administração pública mais verde? Como eu falei, né, que é os transportes, né, que a Ecoliga faz, que serve a todos, né, naquela viagem em si, e também nas reuniões, o tribunal faz um plantio de árvores. Sim. A gente já tem a muda, né, que foi inclusive o projeto da UEMA, que a gente vai também falar, e no curso de agronomia, né, então a gente já está produzindo nós mesmos aquelas mudas e aí distribuímos para os órgãos quando eles vão fazer um evento de entrega de mudas, tudo de maneira gratuita, que as pessoas já levam para casa, ou para o seu sítio, ou para o vizinho, ou no condomínio, então já planta aquela muda que o viveiro que nós temos. E é bom justamente que as mudas já é um incentivo justamente para que a pessoa ela tenha aquela prática de estar cultivando, e quanto mais plantas a gente tiver no mundo, a gente sabe que mais positivo vai ser. Exato. É verdade. E eles se interessam, no nosso caso lá, os nossos servidores e membros, até para saber, ó, essa planta serve para quê, né? Isso. E tem plantas medicinais, ornamentais, então a gente tem que estudar um pouco junto com a nossa equipe de jardineiros. Perfeito. No dia da distribuição de plantas. Exatamente, é muito importante isso mesmo. E a equipe de jardineiros foi treinada pelo pessoal aqui da UEMA, capitaneado pela doutora professora Ariadne Rocha, e sua equipe, que ensinou membros, servidores, quem quis, e os jardineiros, que é a equipe nossa, para como se faz as mudas. Isso é muito importante mesmo. Mais uma perguntinha já para iniciar o fim do nosso momento especial do nosso Podiaga. É sobre o MPMA inaugurou o primeiro estacionamento verde do Maranhão, aqui em São Luís. Uma iniciativa que faz parte do programa Estacionamento Verde, proposto pelo Fórum Estadual de Educação Ambiental do Maranhão e pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Sabemos que a adesão do MPMA a esse programa ocorreu no ano de 2021 e poderia nos contar como foi esse processo, desde a adesão até essa inauguração, como tem sido a aceitação, como funciona esse projeto do Estacionamento Verde? Olha, o Estacionamento Verde foi o primeiro órgão público do Estado que aderiu a essa prática. Sim. Como foi? A UEMA entrou com os seus técnicos, né, seus engenheiros técnicos, para saber qual tipo de planta plantar. Então a gente plantou os invernos, alguns rigorosos, outros nem tanto, mas as plantas estão crescendo, né? E a gente não pôde colocar, foi frutíferas, porque podia estragar o carro, o capuz, né, doutor Luiz? Então a gente teve todo esse treinamento, a UEMA fez
para que a gente tivesse esse estacionamento verde, assim como o nosso viveiro, que foi também o projeto, como a gente falou aqui, que é o local de plantas medicinais e ornamentais, que as pessoas vão, fazem um chá, tudo dentro do ambiente de trabalho. E o projeto fez tanto sucesso que agora em julho nós recebemos o ministro Herman Benjamin, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e ele ficou tão encantado que pediu todo o projeto e eu dei, e ele levou para Brasília porque lá são 4.700 servidores, que muita gente que trabalha no Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília. Então foi assim uma vamos dizer assim, uma criação, uma sustentabilidade sem precedentes, né? Porque essa situação da UEMA, né, que a gente tem que falar, uma universidade muito boa, uma universidade agora capitaneada pelo reitor Walter Canales, né, e o vice Paulo Catunda, e toda a equipe de vocês, a gente vê que, graças a Deus, uma aceitação assim estupenda, cursos em vários lugares do estado, e a gente só tem assim até agradecer como maranhense, assim, tanto o trabalho de valoração dos professores, né, que está tendo a UEMA. Com certeza. Parabéns a vocês. Agradecemos. Em nome da professora Andréa Araújo do Carmo, agradeço justamente o elogio que você fez. Você tocou num ponto que eu queria até um pouquinho retornar, a questão de que levar um projeto, né, para fora do Maranhão. Então isso, né, faz ver o quanto o Maranhão ele está crescendo, e as outras pessoas elas estão observando que o Maranhão está crescendo no ramo do meio ambiente e da sustentabilidade. Então é bom a gente justamente frisar essa parte, porque a gente às vezes imagina o Maranhão sem ser essa parte de ligar para o meio ambiente. Na verdade não. O Maranhão cada vez mais, a universidade, o MPMA, ele tem crescido e ele tem se destacado nas questões ambientais. Vários órgãos, quando se unem em prol do meio ambiente, a gente vê o fruto. Já vimos lá no MPMA, né, doutora? Isso. Muitos se interessam. Aí nós temos um WhatsApp só dessa comissão e mandam ideias para que a gente possa apresentar nas nossas reuniões mensais. Perfeito. Que é onde são distribuídas as mudas e também onde tem a feirinha. Então, assim, tem sido um sucesso realmente. Fico muito feliz. Eu acho que uma palavra também que se encaixaria muito nesse nosso contexto é a palavra incentivar. Se não há incentivo, não há progresso. Não há progresso. Muito bem, professora. O Café Sustentável. Sim. O Café Sustentável foi um projeto da UEMA, né? E a gente, de continuidade. O que é o Café Sustentável? O Ministério Público aproveita as borras de café diárias, que são das copas, e aproveita fazendo o adubo daquele grande estacionamento verde, das plantas que existem dentro do Ministério Público, aqui na Procuradoria-Geral de Justiça, e nós vamos seguindo, economizando. Com certeza. Né? Adubo orgânico, que a gente tem na casa todo dia. Exatamente. Então, isso é uma situação. Eu já ia até pontuar que aqui mesmo na AGA, na Superintendência de Gestão Ambiental, a gente está utilizando a borra do café, por exemplo, para fazer a produção de sabonetes, né? De mini sabonetes. Inclusive, na nosso acolhimento acadêmico que vai ter dentro da universidade, vai ser entregue para os alunos, né? É uma forma de mostrar que aquele resíduo que normalmente seria descartado, ele pode ter uma destinação, seja para compostagem, né, a parte de adubo, seja para produção de um sabonete que inclusive é bem cheirosinho. Então, eu conheço. Exatamente. Então a gente vê que a gente consegue dar uma destinação, principalmente quando a gente vai buscar, procurar e resolver aquela situação. Verdade. Isso a gente faz com alunos, no caso do terceiro grau, que eles são formadores de opinião. Isso é muito importante. Passam nas suas casas, para os pais, para os filhos. Então, eu sempre bato essa coisa, conscientização é tudo. E do que eu vi de quando eu era criança para agora, melhorou acho que 500%. Até as praias que você via às vezes gente descartando coisas, hoje você quase não vê.
Exatamente. A gente até quer dizer, não faça isso. Não faça isso. errado. Minha filha mesmo já fez para mim. Exatamente. As crianças, né, trazendo para esse público infantil, porque eu lembro que quando eu era criança eu ouvia, né, que eu era o futuro do mundo, né? Mesmo. Exatamente. E a gente tem que incentivar nossas crianças, né, aos mais novos, que eles vão fazer a diferença, né? Então, tem que sensibilizar desde pequenininho até chegar num adulto consciente de entender o que pode ou não pode fazer para o meio ambiente. Muito bem. Inclusive, professora Amanda, esses projetos do Café Sustentável, Sim. do Viveiro, do Estacionamento Verde, eles todos foram semifinalistas no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. É muito chique, fico muito feliz em saber também. Então, estamos chegando ao fim do nosso momento, do nosso encontro. Eu gostaria de deixar aberto para vocês, se vocês queriam falar mais alguma coisa que o MP e o ML tem feito, ou colaborar com alguma outra opinião. Bem, primeiro eu quero agradecer, né, esse momento, numa universidade tão respeitada quanto a UEMA. Sim. É muito prazer em estar aqui. E a gente quer dizer o seguinte, que o São Luís, ele precisa ser arborizado. Então, nós temos os 2 promotores de justiça aqui do Ministério Público, na capital, que são o doutor Fernando Barreto e o doutor Cláudio Alencar, que foram convidados, né, para compor a equipe de arborização da cidade. São Luís é uma cidade de clima quente e úmido, então tem que ter as árvores corretas, e a UEMA, né, também está participando desse projeto, e a gente fica muito feliz. E a gente quer oferecer no dia das nossas reuniões, que sempre a professora Andréia com a professora Isadora estão presentes, e a gente vai mandar para vocês as mudas, o que a gente faz lá. E com muito prazer a gente está aqui, e só tem a agradecer, e nossa cidade e o nosso estado, claro, tem que melhorar. Com certeza, com certeza. Doutor Luiz, agradeço também a presença, sobre o que a doutora Mariléia falou sobre a arborização, é muito importante. Nós ficamos até preocupados, né, doutora, pela Verdade. temperatura da cidade, que foi em 30 anos, aumentou acho que 6 graus, então muito por causa da falta de árvores, ou de árvores inadequadas para os nossos solos. Então, isso é uma coisa que nós temos que ver com muito cuidado, e que daqui para frente, não só o Ministério Público, como a UEMA, mas outros órgãos se unirem para que a gente possa fazer o certo em relação às árvores. Tem muitas praças no centro de São Luís que a gente não vê árvore nenhuma, doutor. Verdade. Então, isso aumenta a temperatura, já nos foi passado. Isso é uma coisa importante para que no futuro a gente tenha realmente uma São Luís com árvore, uma cidade tão bonita e histórica. Então, isso é uma das prioridades, eu acho que nossa, de todos os que amam a preservação. Exatamente. Obrigado pela oportunidade. Exatamente. Só para finalizar realmente, como vocês falaram, quando a gente para pensar, São Luís era uma ilha, né? Uma ilha, então tinha bastante plantas. E hoje em dia, realmente, a gente não costuma olhar essa parte das arborizações, né? Das árvores nas avenidas, nas praças, não tem. Então, realmente é importante a gente lutar para que a gente tenha mais árvores em nossa cidade, árvores adequadas para o ambiente do qual a gente está vivendo, né? Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer a doutora Mariléia, o doutor Luiz. Eu que agradeço. Né, por compartilhar Obrigado. conosco esse conteúdo, né, que talvez muitos não conheciam, mas agora vão conhecer. Em nome da Superintendência de Gestão Ambiental da UEMA, né, parabenizo pelas ações, pelos projetos, iniciativas. E é isso, gente. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigada.